Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje, num cenário adaptado aqui, o tema de hoje, do Mitos e Lendas de hoje, os padrinhos escolheram, que é aborígenes australianos. Exato, e se você não sabe o que é um padrinho, nem um aborígene australiano, você precisa assistir esse vídeo. Muito bem, Léo. A Austrália, tal qual o Brasil, É um país continental. então o que tinha de tribo e o que tinha de tradição levemente diferente, algumas diferentes, é bastante. Bastante. Então, E o que significa aborígene, Bruno? Aborígene vem do latim, que significa ab e origenes, né? Que é algo como não tem algo anterior, é aquilo lá. É os nativos. São os nativos. Os primeiros habitantes. Os primeiros habitantes, exatamente. Então, existem várias tribos ali na Austrália e em todas as outras ilhas ali da região da Oceania, na Polinésia, inclusive, e tudo mais. A gente tentou aqui, dentro dos aborígenes australianos, pegar as mais influentes ou a que mais tem participação com outras tribos. Então a gente está pegando mais ou menos uma mitologia que conversa com muitas tribos e faz parte ali de uma base mitológica dos aborígenes australianos, certo? É isso aí. Primeira coisa, não existe um Deus supremo, Não. o criador de tudo e de todos, Não aquela existe. coisa toda. Para eles. Para eles. Mas existe uma crença muito forte na ancestralidade, Sim. nos espíritos ancestrais. Então é como se existissem espíritos para tudo, mas existia um primeiro espírito, que é o primeiro acordado. Isso. O pai. O primeiro acordado. Então, a Terra toda, a superfície da Terra, não tinha ninguém, estava todo mundo dormindo e Os tal. espíritos todos dormindo. Em algumas versões, eles estão no subterrâneo, não estão acordados nem Na na superfície. superfície. E o primeiro acordado, então, é o pai dos espíritos. E aí ele calmamente acorda a Mãe Sol. Ele é tipo um galo. Então ele vai lá e... E aí ele dá uma tarefa para ela. Então você vai descer, vai acordar todo mundo e vai dar forma a eles. E ela começa, quando ela desce, quando ela chega na Terra, conforme ela vai andando, as flores vão despertando. Sim. O espírito das flores. Que bonito. E ela vai dando forma, não é? E aí, meio que tá tudo bonito, mas o pai dos espíritos fala assim, legal, pode continuar. Continua aí, mas tá faltando um pouco de movimento aí. Aí ela vai no sopé de uma Caverna. montanha, Tem uma onde tem caverna. uma caverna, e ali saem os insetos e vão em direção às flores. Que bonitinho, né? As Ué. abelhinhas, os gafanhotos, as baratas, Mosquito. mosquitos, só bicho bonitinho. Exato. Aí o pai dos espíritos olha e fala, bacana. Legal, mas ainda tá faltando umas coisas maiores, assim. Isso. Aí ela, não sabe exatamente para onde ir e tal, até que ela entra numa gruta grande. Profunda. Tipo um útero. E lá tem água congelada, tem gelo. E aí com a potência da Mãe Sol, Que é o sol, ela derrete. esse gelo. E o que vira esse gelo? Vira os ribeirinhos, os ribeirões, os rios, os córregos, os mares, tudo de água, as cachoeiras. E a partir disso, os animais maiores, os peixes, os mamíferos, o pai dos espíritos se dá por satisfeito e fala, agora beleza, Bonito. pode descansar. Bacana. E aí ela parte então pro oeste, só vai subindo e vai partindo pro oeste, onde o sol se põe. Exatamente. Os animais, agora despertos, começam a ficar com um pouco de angústia, porque eles nunca tinham visto a noite ou o sol ir embora. Os animais acham que a mãe tá indo embora para sempre. E conforme ela vai pro oeste e tudo fica à noite, eles passam a primeira noite muito tensos. É uma noite sombria, de fato. E aí ela renasce, e aí todos eles ficam alegres, e aí eles começam a se adaptar, se habituar com o dia e a noite. De dia e noite. A Mãe Sol, ela tem só um requisito pro pessoal ficar ali na Terra, que é viver em paz. O negócio seguinte, eu vou dar uma saída de vez em quando, eu não quero ver briga em casa. É isso. Não é? No começo, nos primeiros milhares de anos, tá tudo certo. Depois eles começam a ficar com ciúme um dos outros. Pô, um voa, um nada. O rato olha pra ave e fala, pô, a ave voa.
O peixe olha e fala, meu, aqueles caras andam, eu fico preso na água. Começa a rolar um ciúminho, E aí a Mãe Sol teve uma ideia brilhante. como o sol. Vou dar o poder para eles se transformarem no que eles quiserem. E aí para essa putaria de ficar com inveja um do outro. E aí o rato vira um morcego, aí tem animal tem peixe com pata, Lagarto gigante. lagarto gigante, e o mais incrível, O mais fantástico. o sensacional, O indescritível. ornitorrinco. O ornitorrinco é a coroa dessa ideia genial da Mãe Sol. Não, é um bicho que tem... um mamífero. É um mamífero, ou seja, ele mama e tem pelo, Isso. Ele tem um bico de pato. com dentes que caem quando ele fica adulto. Ele tem nadadeiras, ou seja, ele é um palmípede. Isso, Ele anda com elas. aqueles dedos grudados, mas ele tem garra, Isso, e tem um esporão também. tem rabo de castor. Põe ovo. Ele Que só mais? Ele- não voa. Ele não voa, A né? não ser que alguém arremesse ele. Não voa. Exatamente. Enfim, aí ela viu que deu ruim. Eu falei, ih, acho que eu me excedi. Peguei um que quer aparecer, tinha um ali que queria aparecer, já quis virar o todo. Já cagou meu esquema aqui, o pai dos espíritos vai ficar meio chateado comigo. Então eu tenho que arrumar uma ideia rápido para consertar isso. E aí o que ela fez? Ela engendrou duas divindades, vai. A Estrela da Manhã, Que também bonito. conhecida como Estrela d'Alva, Ou estrela vespertina, dependendo da época do ano. ou Vênus. Vênus, mas era masculino. Sim. A Estrela da Manhã era masculino. E pra eles era uma estrela, eles não sabiam que era um planeta. Não, claro. Como ela nascia em determinado momento do ano antes do Sol, se a Lua tivesse coberta, fosse uma Lua nova, Vênus iluminava mesmo a Terra. Então era um ponto de luz que eles tinham no céu. Pensa que não tinha poste. Não tinha poste, não tinha luz, era muito escuro. E aí era uma luz mesmo que eles viam na Terra que iluminava. Então era muito importante para eles Vênus. E a Lua. Então ela criou a Estrela da Manhã e a Lua, e os dois tiveram uma relação e tiveram um filho, ou filhos. E esses filhos são nós. E se você acha estranho a Estrela da Manhã e a Estrela da Alva ser um homem, lembre-se de Lúcifer. Existe um outro mito da criação que envolve a famigerada, em seus cursos, serpente do arco-íris. Exatamente. Você não sabe, eu tenho um curso de símbolos, o jabá no meio do vídeo. Você não pode pular. Conhecimentos da humanidade.com.br/curso, lá tem o curso de simbologia, eu vou explicar sobre essa serpente. No princípio, a Terra era um descampadão deserto, assim. Não tinha nada, era uma bola redonda, polida. Exata, polida, bonitinha. Havia a serpente deu uma cagada nessa polidez. Serpente foi e começou a dar Uma rebolada. rebolada na terra. Foi criando montanha, vale. Ela fez o relevo do planeta. Logo em seguida começa a chover muito forte Chove bastante. e começa a encher de água. Então os vales mais profundos viraram os rios. Exato. E os mais profundos ainda viraram os mares. Isso. Né? E os não tão profundos, riachinho. E alguma poça que ficou. E aí com essa água toda em abundância, ela falou, agora é a hora de chamar... Despertar os espíritos dos animais. Exatamente, aí desperta o espírito dos animais e dos homens. Isso. Então o homem queria tribos, sociedade, leis. E ela fala, pô, que bacana, ficou legal, eu vou dar uma descansada. Já fiz o meu trabalho. Fiz um belo do esforço. Ela procura um lugar lá que tem uma espécie de um pântano, onde tem uma nascente, e ela vai e mergulha lá, afunda e some na nascente. E assim ela se torna uma representante das nascentes e dos pântanos e da água de Muito forma geral. associada à vida, né? Essa água da nascente que está associada à vida. Muito bem, em um determinado momento, duas irmãs participavam de uma tribo, faziam parte de um clã que tinha suas próprias regras. Isso. Parte das regras era assim, o incesto não era só eu me relacionar com alguém da minha família, mas alguém de uma parte do clã. Existe uma metade que você podia se relacionar, uma metade que você não podia, enfim. E elas se relacionaram com a metade proibida. E assim elas foram expulsas da tribo por conta de incesto. Exatamente. Uma estava grávida, que era a mais nova, A irmã mais nova, e existia a irmã mais velha. que já tinha um bebê. E aí elas foram então procurar um lugar para ficar e no caminho elas iam caçando canguru. Gambá, erva. Isso, foram Porque catando. elas iam os bichos achando lá. que dava pra comer no meio daquele monte de bicho estranho. E aí elas pararam próximo de uma nascente, fizeram um acampamento ali
Tava tentando cozinhar, né? Cozinhar as coisas que elas trouxeram, as ervas e tal. Só que cada coisa que elas colocavam na fogueira, essa coisa pulava e sumia no pântano. Exatamente. Os tecos de carne, as Eu tudo. não entendi o porquê. Jogava o bicho lá, o bicho pulava e já era. Bom, de fato começou o trabalho de parto ali da mais nova, o filho ia nascer, nasceu, e a mais velha então foi lavar a roupa da mais nova, né, a roupa do parto, só que ela estava menstruada. A mais velha tava menstruada. Então ela entrou nessa nascente, nessa fonte, começou a lavar e o sangue da menstruação foi parar na água, foi parar na fonte. E aí adivinha onde era essa nascente? É onde a serpente arco-íris estava escondida. Ela sente o cheiro do sangue menstrual, ela acorda, sai da água e se ergue, né, sobre ela mesma, chegando a cabeça dela encostar no céu. E era por isso que os animais mortos, que as ervas, saíam dali, porque aquela região ali era território da serpente. E como uma representante da vida, Exatamente, como a defensora da vida, ela não podia permitir que os bichos morressem ali. Então era uma região mágica onde os bichos não morriam, nem as plantas, nem nada. a mais velha, então, vendo aquela serpente gigante, começou a fazer uma dancinha. Tipo Star-Lord, o Senhor das Estrelas, Guardiões da Galáxia. Vamos resolver com uma dança. E aí a serpente não quis saber, né? Não. Ela foi, pá, comeu os 4, né? As 2 irmãs e os 2 filhos. Foi lá e... E depois ela reuniu as outras serpentes gigantes, porque tinham várias serpentes gigantes, para bater um papo. Ah, galerinha, aconteceu uma parada aqui, eu queria a opinião de vocês. Eu comi 2 mulheres e 2 bebês. Tudo certo, né? Eles estavam dançando, eu achei uma ótima ideia dançar na frente de mim, que sou uma serpente gigante. Fui lá e comi os 2 bebês e as 2 mulheres. Bom, as serpentes gigantes não gostaram muito e no fim... Ah, meu, não, vai, vomita elas aí, vai. Põe o dedo na garganta, você não tem dedo. O rabo virou Ouroboros. Vira o Ouroboros aí, vomita, vai. E foi o que aconteceu, ela vomitou. E aí, quando ela vomita essas mulheres, essa família, essas irmãs, ficam como sendo as responsáveis por levar essa tradição. Elas viram as primeiras iniciadas. Exatamente. E elas levam essa tradição difundida por vários lugares da Austrália, onde acontece o seguinte, as mulheres da tribo então representam essas irmãs, porém é uma iniciação masculina. Sim. Os adolescentes são levados pelos mais velhos para se tornarem homens, como se os homens fossem a serpente. Então eles são levados para um lugar oculto, onde as mulheres não podem ir. Lá ensinam tradições, ou a caça, ou enfim. E depois... Provavelmente deve ser uma caverna. Provavelmente. Para o ventre da serpente. E depois, quando eles voltam, é como se tivesse regurgitado, como se tivesse vomitado os homens, os adolescentes de volta, agora como homens iniciados. Isso vem da tribo Yolnu. Isso, você tá lembrando, né? É, tô lembrando, eu não li agora. Não. Chama Yolnu. Bom, e por fim, a melhor história da mitologia australiana. Eleita por nós a melhor. Isso. Porque somos grandes autoridades em mitologia australiana. Ou não. O protagonista chama Bobi Bobi. Que também é uma serpente ancestral. Gigante. Pode ter esse nome Bobi Bobi, mas era um ser de respeito. Sabe por quê? Não, conta. Ela vomitava raposas voadoras. Ela vomitava para os homens caçarem. Exatamente. Só que os homens eram lerdos e não conseguiam caçar porque A raposa espertinha, esquivava. E aí, a serpente gigante, Começou a ver aquilo e falou, meu, eles são muito pangão. os caras não conseguem nem pegar uma raposinha voadora. E aí ela pegou a costela De uma das raposas. de uma das raposas, entregou para os homens e adivinha o que virou? O bumerangue. O primeiro bumerangue. Ela entregou essa costela para que eles aprendessem a caçar. Olha que E incrível. aí de uma costela de uma raposa voadora cuspida por uma serpente Gigante. gigante chamada Bobi Bobi, vem o bumerangue. Bumerangue. Palmas pro bumerangue. Toma o bumerangue. Bem, e aí com essa história linda e maravilhosa sobre o surgimento do bumerangue, uma ferramenta de caça extremamente utilizada por nós, só que Sim. não, ficamos aqui com mais um vídeo do canal. Conhecimentos da humanidade. Se você gostou, curte aí o nosso vídeo, se inscreve no canal se você não está inscrito, a gente tem um monte de vídeos legais, toda quinta-feira sai um vídeo do canal. Toda quinta-feira. Toda.
Quando a gente chegar, se você estiver vendo esse vídeo daqui a muitos meses, já vai ter acontecido, mas nesse momento estamos quase chegando a 100 mil inscritos e nós vamos premiar um de vocês. Três de vocês com livros. E nós temos a explicação disso. Aqui em cima vai sair um cardzinho explicando do que eu tô falando, certo? Fiquem atentos. Qualquer um de vocês, qualquer um. Só que tem que estar inscrito no canal. Tem que estar inscrito no canal, certo? Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram, bacana. Lembrando que toda quinta-feira tem vídeo no canal. Quinta-feira que vem, então, a gente está de volta. Sim. Nos acompanhe no Facebook. Sim. No Instagram. Sim. E no Twitter. É isso. É isso. E no YouTube. Aqui. E no Snapchat, que a gente manda uns nudes autodestrutivos. Dos seus olhos, claro. Então é isso, gente. Valeu, obrigado. Valeu. Duas irmãs Vavilak. Vavilak. Será que igual o Ilak? O Wawillac é mais legal, mais aborígene. Mais aborígene, né? Então, duas irmãs Wawillac. Wawillac. Mas eu tenho quase certeza que é Vavilak. Deve ser Vavilak. São primas do Olapilac. No meio daquele monte de bicho estranho. Não tem nada ornitorrinco. Eu tenho uma teoria de que Deus faz rascunho, joga na Austrália para testar o rascunho, depois ele melhora e faz os animais dos outros continentes. Ou lugar para ter bicho bizarro. Inclusive, muitos locais sagrados para eles estão lá nesse deserto. Como, por exemplo, Ayers Rock, que é uma pedra, lá, um local sagrado para eles, e que a gente fala dele no nosso primeiro vídeo. Exatamente. Então, se você quiser ter uma aula de interpretação, de didática, assista ao nosso primeiro vídeo, que tá fantástico. Deixe comentários amigáveis, por favor.